Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois grandes blocos. Os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista e a União Soviética liderava o bloco socialista. Os dois disputavam a influência sobre os demais países do planeta, caracterizando o período que ficou conhecido como Guerra Fria. Derrotada na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve seu território ocupado pelas potências vitoriosas, os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha e a União Soviética. Em 1948, as zonas estadunidense, francesa e britânica do país passaram a adotar uma nova moeda e, em 1949, uniram-se para criar a República Federal da Alemanha. Em resposta, no mesmo ano, a União Soviética estabeleceu a República Democrática Alemã, de caráter socialista. Desse modo, a Alemanha foi dividida em dois novos países. A RFA, conhecida como Alemanha Ocidental, era capitalista e aliada aos Estados Unidos. E a RDA, também chamada de Alemanha Oriental, era socialista e aliada à União Soviética. A capital alemã, Berlim, situava-se na porção oriental. Berlim também havia sido dividida em 4 zonas de ocupação, que com o tempo se converteram em duas: Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, socialista. Apesar de a Alemanha estar dividida, Berlim era uma passagem militarizada que se mantinha aberta. Muitos alemães moravam em um setor e compravam mercadorias em outro, por exemplo. Mas cada vez mais pessoas se mudavam para o lado ocidental. A Berlim capitalista, que recebia grande ajuda financeira dos Estados Unidos, era vista como símbolo da prosperidade. Com essa fuga de milhares de pessoas em direção à Alemanha Ocidental, reduziu-se o número de trabalhadores na Alemanha Oriental. Para impedir que isso continuasse a ocorrer, o governo da Alemanha Oriental levantou uma barreira de arame farpado em 13 de agosto de 1961. Depois, o arame farpado foi substituído por um muro de concreto de 4 metros de altura e mais de 160 quilômetros de comprimento, reforçando a divisão de Berlim em 2 partes. O muro tinha barreiras eletrificadas e postos de vigilância. A partir do momento em que ele foi erguido, a passagem entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental ficou proibida. Com a construção do muro, o portão de Brandemburgo, símbolo da cidade de Berlim, ficou do lado oriental da fronteira, sendo permanentemente vigiado por soldados. Mesmo com o impedimento do muro, muitas pessoas tentavam fugir para o lado ocidental de Berlim, e várias morreram nessa tentativa. Em 1987, o líder soviético Mikhail Gorbachev anunciou importantes reformas econômicas e políticas em seu país, que levaram ao fim da Guerra Fria. Como consequência de sua política pacífica, o Muro de Berlim foi derrubado pela população em 9 de novembro de 1989, sem que se disparasse um só tiro. Um ano depois, a Alemanha estava reunificada e prevalecia o modelo capitalista. A derrubada do Muro de Berlim foi um marco na história. Hoje é possível encontrar na cidade marcas que indicam os lugares onde a barreira esteve ou trechos que foram preservados.